Olá, alunos da turma ATS19, tudo bem com vocês? Conforme prometido, eu retorno aqui gravando essa videoaula para vocês com alguns exercícios extras de cálculo de medicação, tá? Nessa videoaula tem cálculo tanto de medicação quanto de gotejamento. Nós já vimos esses dois tipos de cálculo lá na nossa aula ao vivo, né? Mas eu trouxe aqui mais alguns exercícios para a gente poder fazer junto, né? Para vocês praticarem aí antes da nossa prova, ok? Eu deixei alguns exercícios e o intuito antes de vocês terminarem de ver toda a aula, pausem esse vídeo e tentem fazer esses exercícios para depois poderem comparar com os resultados dessa videoaula, ok? Então vamos lá? Opa! Primeiro exercício ali então. Foi prescrito garamicina 20 mg e eu tenho ampola de 1 ml em 40 mg. Quantos ml serão administrados? Então, eu tenho quanto que está prescrito, que são 20 mg, e lá na minha farmácia eu só vou ter ampolinha de 1 ml contendo 40 mg daquela medicação. Então, deixa eu aumentar aqui o nosso cálculo. Então, ficaria da seguinte maneira, né? Lembrem-se, o meu prescrito, eu sempre vou ter um valor, né? E o ml sempre vai ser o meu X, porque eu não sei quantos ml que eu irei administrar. É algo que eu vou descobrir, né? Então, 20 mg são a quantidade que está na minha prescrição e o ml a ser administrado eu ainda não sei. A farmácia vai me liberar uma ampola de 40 mg que contém 1 ml. E aí eu preciso fazer o quê? A minha regrinha de 3, né? Lembrando que miligrama tem que ficar debaixo de miligrama, ml debaixo de ml, né? Como eu ainda não sei quantos ml eu vou administrar proporcional a 20 mg, isso vai corresponder ao meu X, né? Aí eu faço a minha regrinha de 3, ou seja, o meu cruzamento, que será 40 vezes X igual a 20 vezes 1, né? Pensando no meu cruzamento, né? Na minha regrinha de 3 que nós aprendemos lá na aula online, né? Então, 40x é igual a 20 vezes 1, 40x é igual a 20. Por que é igual a 20? 20 vezes 1, 20, né? X é igual a 20 dividido por 40. Ana, por que você colocou esse dividindo, né? Se antes da fronteira o 40 estava multiplicando com o x, quando ele passa a nossa fronteira, ele passa a dividir, né? Então, x é igual a 20 dividido por 40 e x é igual a 0,5 ml. Então, a minha prescrição, né, que era 20 mg, eu vou aspirar 0,5 ml daquele frasquinho que a farmácia irá me liberar, ok? Vamos lá para o nosso próximo exercício. Vamos lá. Calcule quantos ml de heparina devo administrar ao paciente nas seguintes prescrições. Então, eu tenho uma prescrição lá de 1.500 unidades de heparina subcutânea e tenho frasco ampola, a farmácia vai me disponibilizar um frasco ampola de 5.000 unidades por ml, né? Então, eu também preciso fazer a minha regrinha de 3. Quanto que foi prescrito? 1.500 unidades internacionais. Quanto está disponível, né? Quanto que a farmácia vai me entregar? Ela vai me entregar um frasquinho de 1 ml que contém 5.000 unidades internacionais. Então, eu preciso fazer a minha regrinha de 3 para saber quantos ml eu vou ter que aspirar daquele frasquinho que a farmácia me entregou, tá? Então, pensando lá, 1.500 unidades, né? Quantos ml eu ainda não sei. Então, isso vai corresponder ao meu X, tá? 5.000 unidades, né? Que contém 1 ml, é o que a farmácia vai me liberar, tá? Então, eu vou fazer o meu cruzamento, né? A minha regra de 3. 5.000 vezes X, né? Que é igual a 1.500 vezes 1, né? Lembre-se, é o cruzamento, né? 5.000x é igual a 1.500. Por que 1.500? Porque 1.500 vezes 1 é igual a 1.500, tá? Se antes o 500 estava multiplicando, né? O 500 não, 5.000, desculpa.
Se ele estava multiplicando, quando ele passar a fronteira, ele vai passar a dividir. Então, x é igual a 1.500 dividido por 5.000, tá? E x é igual a 0,3 ml. Então, vamos lá para o nosso próximo exercício, né? Foi prescrito 2.000 unidades internacionais de heparina subcutânea. Eu tenho uma frasco ampola de 5.000 unidades por ml. Então, foram prescritos, né? 2.000 unidades e a farmácia vai me disponibilizar 5.000 unidades em 1 ml. Ele vai me disponibilizar um frasquinho de 1 ml contendo 5.000 unidades. E aí eu preciso fazer a minha regrinha de 3, né? Para saber o quantos que eu vou ter que aspirar daquele 1 ml, né? Então, 2.000, né? E o X, porque representa o tanto de ml que eu vou aspirar. 5.000 unidades internacionais representa a 1 ml, que é o valor do frasco que a farmácia vai me disponibilizar. E vou fazer meu cruzamento, a minha regrinha de 3. Então, 5.000 vezes X e 2.000 vezes 1, né? Então, 5.000x é igual a 2.000. Por que 2.000? 2.000 vezes 1 é igual a 2.000. Se antes o meu 5.000 estava multiplicando, quando ele passa a minha fronteira, ele passa a dividir. Então, x é igual a 2.000 dividido por 5.000, né? Eu fazendo o cálculo, x é igual a 0,4 ml. Então, daquele frasquinho que a farmácia irá me liberar, eu vou conseguir aspirar 0,4 ml, que vai corresponder a 2.000 unidades internacionais, ok? Vamos lá para o próximo exercício. 4.000 unidades internacionais de heparina, temos frasco ampola de 5.000 unidades por ml. Então, a prescrição é de 4.000 unidades e a farmácia vai me liberar um frasquinho de 5.000 unidades em 1 ml, né? Então, quantos ml eu vou ter que aspirar daquele frasquinho para poder corresponder a 4.000 unidades internacionais, né? Então, eu vou colocar lá, prescrito 4.000 unidades internacionais e disponível 5.000 unidades internacionais em 1 ml. Vou fazer a minha regrinha de 3, né? 4.000 e o X, porque eu ainda não sei quantos ml eu vou aspirar. 5.000 e 1 ml, que é o que a farmácia vai me liberar. Faço meu cruzamento, a minha regrinha de 3, 4 vezes 1 e 5.000 vezes X, né? Então, 5.000x é igual a 4.000 vezes 1, né? 5.000x é igual a 4.000. Por que 4.000? Porque 4.000 vezes 1 é igual a 4.000, né? X é igual a 4.000 dividido por 500. Por que dividindo, Ana? Porque se antes ele estava multiplicando pelo X, quando ele passa a fronteira, ele passa a dividir, né? Então, X é igual a 0,8 ml, né? Então, daquele frasquinho de 1 ml que a farmácia irá me disponibilizar, eu vou aspirar ali 0,8 ml, tá bom? Vamos lá. A prescrição de 3.500 unidades de heparina subcutânea tem o frasco ampola de 5.000 unidades internacionais por ml. Então, qual que é a prescrição? O que foi prescrito? 3.500 unidades internacionais. Quanto que a farmácia vai me disponibilizar, né? Um frasquinho de 1 ml contendo 5.000 unidades internacionais, né? Então, eu vou fazer a minha regrinha de 3, né? 3.500 unidades internacionais, o ml eu ainda não sei, eu vou considerar ele como X, né? 5.000 unidades internacionais em 1 ml, que é o frasquinho que a farmácia irá me disponibilizar. Faço meu cruzamento, a minha regrinha de 3, e vai dar o seguinte resultado. 5.000x é igual a 3.500 vezes 1. 5.000x é igual a 3.500, x é igual a 3.500 dividido por 500. 500 não, 5.000, né? 3.500 dividido por 5.000. Por que 5.000? Se antes ele estava multiplicando lá com o x, quando ele passa a fronteira, ele passa a dividir, né? Então, x é igual a 0,7 ml. Então, daquele frasquinho que a farmácia irá me liberar, eu vou aspirar 0,7 ml, tá bom? Vamos para o nosso próximo exercício aqui. Foi prescrito Decadron 4 miligramas, né?
endovenoso de 8 em 8 horas. Tenho frasco ampola com 4 mg de Decadron a 4 mg por ml. Quantos ml serão administrados? Então, vamos fazer a mesma coisa, né? A nossa regrinha de 3. Quanto que foi prescrito? Lá na prescrição está que o paciente precisa de 4 miligramas, né? Quanto que a farmácia vai me disponibilizar? Ela vai me disponibilizar frasquinho que contém 4 miligramas por ml. Então, quanto que eu devo aspirar daquele frasco, né? Então, 4 miligramas e o meu X, porque eu ainda não sei quanto eu vou aspirar, 4 miligramas em 1 ml é o que a farmácia me disponibilizou. Vou fazer o meu cruzamento, a minha regrinha de 3 vai dar o seguinte valor, né? 4x é igual a 4 vezes 1. 4x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 4. Por que 4 dividido por 4? Se ele antes estava multiplicando, quando passar a minha fronteira, ele vai passar a dividir, né? Então, x é igual a 1 ml, porque 4 dividido por 4 é igual a 1, né? Então, daquele frasquinho que a farmácia vai me disponibilizar, eu vou aspirar apenas 1 ml, tá bom? Vamos aqui para o nosso próximo exercício. Opa. Foi prescrito Binotal 500 mg VO de 6 em 6 horas. Tenho Binotal de 250 mg em comprimido. Quantos comprimidos serão administrados? Então, também vou fazer a minha regrinha de 3, né? Quanto que foi prescrito? 500 mg. Quanto que a farmácia tem? Ela tem comprimido de 250 mg, né? Então, vou fazer minha regrinha de 3. 500 miligramas é igual a X, porque eu ainda não sei quantos comprimidos que eu vou ter que administrar. 250 é igual a 1 comprimido, que é o que a farmácia vai me disponibilizar. Vou fazer a minha regrinha de 3, né? 250 vezes X é igual é igual a 500 vezes 1. 250x é igual a 500. Por que 500? 500 vezes 1 é igual a 500, né? X é igual a 500 dividido por 250. Por que 250? Se antes ele estava multiplicando com X, quando eu passar minha fronteira ali, o meu igual, ele vai passar a dividir. Então, X é igual a 2 comprimidos. Então, quantos que eu vou ter que administrar pensando em 500 miligramas, né? 2 comprimidos, tá bom? Vamos aqui para o nosso próximo exercício. Prescrito dipirona 250 mg endovenosa. Disponível dipirona de 500 mg em 2 ml. Quantos ml devo administrar? Então, foram prescritos 250 mg. A farmácia tem frasquinho de 2 ml e naqueles 2 ml contém 500 gramas, né? Então, eu também preciso fazer a minha regrinha de 3. 250 e X, né? Porque eu ainda não sei quantos ml eu vou aspirar daquele frasquinho. 500 miligramas e 2 ml que contém dentro do frasquinho e que é o que a farmácia vai me liberar. Vou fazer o meu cruzamento, a minha regra de 3. Então, 500x é igual a 250 vezes 2. 500x é igual a 500. Por que 500? 250 vezes 2 é igual a 500. X é igual a 500 dividido por 500, né? X é igual a 1 ml. Então, se eu fazer 500 dividido por 500 é igual a 1, né? 1 o quê? 1 ml, né? Porque esse X é o mesmo X aqui da frente dos 250 miligramas. Então, eu estou falando de ml, tá bom? Vamos aqui para o nosso próximo cálculo. Prescrito Decadron 6 mg intramuscular e temos disponível Decadron de 4 mg por ml em frasco de 2,5 ml. Quantos ml devo administrar? Então, lá está dizendo que a cada 1 ml daquele frasco contém 4 miligramas, né? Então, eu vou usar essa informação, né? Então, vamos lá. Prescrito 6 miligramas. Quanto eu tenho disponível? Eu tenho frasquinho com volume total de 2,5 ml, porém, cada ml contém 4 miligramas. Então, vamos trabalhar com a dosagem mínima ali, né? Então,
vou fazer a minha regrinha de 3, né? 6 miligramas e o meu X, que é o ml que eu vou aspirar, que eu ainda não sei, né? 4 miligramas em 1 ml, que é o que a farmácia vai me disponibilizar, é o que contém dentro do frasco, tá? Então, vou fazer o meu cruzamento, a minha regrinha de 3, né? 6 vezes 1 e 4 vezes x, né? Que vai ficar da seguinte maneira. 4x é igual a 6 vezes 1. X é igual a 6. Por que 6? Porque 6 vezes 1 é igual a 6, né? X é igual a 6 dividido por 4. Se antes o meu 4 ali estava multiplicando com o x, quando ele passar a fronteira, ele vai passar a dividir. Então, 6 dividido por 4 é igual a 1,5 ml, né? Então, lá na minha prescrição, o médico solicitou 6 miligramas daquele frasquinho que a farmácia vai me disponibilizar, eu vou aspirar 1,5 ml, tá bom? Vamos para o nosso próximo exercício. Prescrito amoxicilina de 300 miligramas via oral. Disponível amoxicilina 100 miligramas a cada 5 ml. Quantos ml devo administrar? Então, vamos fazer a nossa regrinha de 3 aqui também, né? Quanto que foi prescrito? 300 miligramas. Quanto que a farmácia vai me disponibilizar? Ela vai me disponibilizar o frasquinho, né? Que em 5 ml contém 100 miligramas. E eu vou fazer a minha regrinha de 3. 300 é o que está prescrito e o X é o ml que eu ainda não sei quanto que eu vou administrar, tá? 100 miligramas por 5 ml é o que a farmácia vai me disponibilizar, tá? E vou fazer o meu cruzamento, a minha regra de 3. 100x é igual a 300 vezes 5. 100x é igual a 1.500. Por que 1.500? 300 vezes 5 é igual a 1.500. X é igual a 1.500 dividido por 100. Por que que ele está dividindo? Porque antes ele estava multiplicando com x. Quando passou pela fronteira, ao invés de multiplicar, esse 100 passou a dividir. Então, X é igual a 15 ml, né? Então, quanto que eu vou ter que aspirar daquela medicação? 15 ml, tá bom? Vamos lá para o próximo exercício aqui. Prescrito AS de 200 miligramas via oral. Disponível AS de 100 miligramas por comprimido. Quanto devo administrar? Então, a minha prescrição é 200 miligramas. A farmácia vai me disponibilizar um comprimido que contém 100 miligramas. Então, eu preciso fazer a minha regrinha de 3 para saber quantos comprimidos eu vou ter que administrar naquele paciente, tá? Então, 200 miligramas é igual a X. O X é a quantidade de comprimidos que eu ainda não sei quanto que eu vou administrar, né? 100 miligramas por um comprimido. Então, um comprimido contém 100 miligramas. Vou fazer o meu cruzamento, a minha regrinha de 3. 100x é igual a 200 vezes 1. 100x é igual a 200, porque 200 vezes 1 é igual a 200, né? X é igual a 200 dividido por 100. X é igual a 2 comprimidos. Então, se eu fazer 200 vezes 100, é igual a 2. 2 o quê? 2 comprimidos, né? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre gotejamento de soro, né? Então, só fazendo uma breve resumo do que nós já vimos em aula, né? Tanto aí pelo material que eu deixei disponível para vocês, quanto em aula ao vivo. Isso é regra básica de farmacologia, né? De cálculo de medicação na enfermagem. Isso é regra básica. Quando eu falo, né? Anotem essas regras aí em algum lugar do caderno, porque vocês vão usar muito, né? Então, quando eu falo em gotas por minutos, é uma fórmula. Quando eu falo em horas ou em minutos, né? Microgotas por minutos é outra fórmula quando eu falo em horas ou em minutos, tá? Então, por exemplo, se o enunciado lá, a minha prescrição está falando em ml e horas e eu quero saber quantas gotas por minuto, eu vou usar a fórmula de volume dividido pelo tempo vezes 3. Se o meu enunciado do exercício, né, da minha prescrição, está falando em ml e horas,
para microgotas, eu vou usar a fórmula de volume dividido pelo tempo, tá? Que esse tempo é em horas, tá? Agora, se o meu enunciado do exercício, se a minha prescrição está dizendo para correr em minutos, né? Eu vou usar para gotas a fórmula de volume vezes 20 dividido pelo tempo. E quando o meu enunciado também está falando lá em minutos, em ml, né? Para correr em 30 minutos, tantos ml em 30 minutos, né? Eu vou utilizar a fórmula para microgotas, né, por minuto, de volume vezes 60 dividido pelo tempo. Isso é regra básica, tá? Então, guardem essas regras aí na cabecinha, porque isso vocês irão utilizar muito, tá? Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício de gotejamento aqui. O gotejamento de um soro, cujo volume total é de 1080 ml, e o tempo de infusão corresponde a 12 horas, será de quantas gotas por minuto e quantas microgotas por minuto. Então, aqui, ó, eu já até deixei em vermelhinho que eu estou falando em horas, eu não estou falando em minuto, né? Ele vai correr em 12 horas. Se eu estou falando em horas, eu vou utilizar a fórmula para gotas, volume dividido pelo tempo vezes 3. Para microgotas, eu vou utilizar a fórmula de volume dividido pelo tempo, tá? Então, vamos lá. Para gotas, volume dividido pelo tempo vezes 3. Qual que é meu volume? 1080 dividido pelo tempo. Qual que é meu tempo? 12 vezes 3. Então, 12 vezes 3, 36, né? Então, o cálculo vai ser da seguinte forma. 1080, que é o meu volume, dividido por 36. E o total é 30 gotas por minuto, tá? E para microgotas, a fórmula é apenas volume dividido pelo tempo. Qual que é meu volume? 1080. Qual que é meu tempo? 12 horas, né? Então, 1080 dividido por 12 é igual a 90 microgotas por minuto. Lembra que eu comentei com vocês lá na nossa aula que uma gota é igual a 3 microgotas, né? E se a gente fizesse a contraprova, iria dar isso. 30 gotas vezes 3 é igual a 90 microgotas por minuto, porque uma gota corresponde a 3 microgotas, ok? Próximo exercício aqui. Foi prescrito 2.040 ml de soro fisiológico para ser administrado em 24 horas. Eu estou falando aqui de horas, tá? Quantas microgotas por minuto devem ser administrado? Qual que é a fórmula de microgotas? Volume dividido pelo tempo, quando eu falo em horas, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é meu volume, né, prescrito? 2.040 ml. Qual que é meu tempo? 24 horas. Então, 2.040 dividido por 24 é igual a 85 microgotas por minuto, tá? Próximo exercício aqui. Foi prescrito pelo médico um frasco de 100 ml de soro glicosado a 5% para correr em 30 minutos. Agora eu estou falando em minutos, eu preciso utilizar a minha fórmula de minutos, tá? Utilizando-se um equipo de microgotas, o técnico de enfermagem deverá controlar o gotejamento para aproximadamente quantas gotas por minuto. Então, agora eu vou utilizar a fórmula de minuto e eu só quero saber quantas microgotas. Então, olhando a nossa tabelinha, né, o que a gente anotou lá no caderno, que quando eu falo em minutos para microgotas, eu vou fazer a fórmula de volume vezes 60 dividido pelo tempo. Isso é a fórmula padrão, tá? Então, qual que é meu volume? 100 ml. Qual que é vezes 60 dividido pelo meu tempo, que é 30 minutos, né? Então, 100 vezes 60 é igual a 6.000. Então, 6.000 dividido pelo 30, que é o total dos meus minutos, né? O meu tempo. Então, 6.000 dividido por 30 é igual a 200 microgotas por minuto, tá? Ana, e se o enunciado estivesse pedindo gotas por minuto, né? A fórmula seria volume vezes 20 dividido pelo tempo, tá? Então, eu iria fazer esse cálculo aí, porque eu estou me referindo a minutos e não a horas, tá?
Vamos fazer aqui outro exercício. Quantas microgotas deverão correr em 1 minuto para administrar 800 ml de soro fisiológico a 0,9% em 5 horas? Então, eu estou falando em horas, né? Quantos ml vão correr em horas, né? Então, eu preciso aí fazer a minha fórmula, o meu cálculo, pensando em horas. Está questionando quantas microgotas. E qual que é a fórmula de microgotas para hora? É volume dividido pelo tempo. Qual que é meu volume? 800. Qual que é meu tempo? 5 horas. Então, 800 dividido por 5 é igual a 160 microgotas por minuto, tá? Vamos para o próximo exercício aqui. Caso a prescrição médica seja de 500 ml de soro fisiológico para correr em 6 horas, também estou falando aqui em horas, você deverá instalar o soro com gotejamento aproximado de quantas gotas por minuto ou microgotas por minuto. Então, se eu estou falando em horas, para gotas, eu vou ter que usar a fórmula volume dividido pelo tempo vezes 3, e para microgotas eu vou utilizar a fórmula de volume dividido pelo tempo, porque o enunciado me dá em horas, tá bom? Então, vamos lá fazer o cálculo aí. Para gotas, qual que é meu volume? 500 dividido por 6, que é o meu tempo, vezes 3. 6 vezes 3, 18. Então, 500 dividido por 18 é igual a 27,77777. Lembrem-se, então, deu mais do que 0,5, né? Se deu maior que 5, eu vou aproximar a próxima casa, que é 28, né? Eu tenho que trabalhar com arredondamento aqui nesse caso, tá? Se tivesse dado 27,22222, eu ia me manter na casinha do 27, tá? Porque 2 é menor que 5, né? Então, pensando nessa prescrição, iria correr aquela solução em 28 gotas por minuto. E para microgotas, é o volume dividido pelo tempo. Qual que é meu volume? 500. Qual que é meu tempo? 600. 500 dividido por 600 é igual a 83,33333. 3 é menor que 5, então eu vou me manter na casa do 83, tá bom? Vamos para o nosso penúltimo exercício aqui. Prescrito Ringer com lactato de 500 ml de 8 em 8 horas. Eu estou falando em horas, eu vou precisar usar minha regrinha de horas, tá? Quantas gotas serão infundidas por minuto? Então, vamos lá. Tá me perguntando só de gotas. A regra de gotas para horas, né? Quando o enunciado é correr em tantas horas, vai ser de volume dividido pelo tempo vezes 3. Qual que é meu volume? 500. Qual que é meu tempo? 8, né? 8 horas. Então, 500 dividido por 8 vezes 3, 8 vezes 3 é igual a 24. 500 dividido por 24 é igual a 20,833333. O 8 é maior do que 5, então eu vou aproximar para 21 gotas por minuto, tá? Nosso último exercício aqui. Prescrito solução de manitol 20% em 500 ml em 4 horas. Quantas microgotas irão infundir por minuto? Então, aqui eu estou falando em horas. Estou querendo saber quantas microgotas vai correr por minuto, né? Então, para a regra de microgotas, é igual a volume dividido pelo tempo. Qual que é meu volume? 500. Qual que é meu tempo? 4 horas. Então, 500 dividido por 4 é igual a 125 microgotas por minuto, né? É isso que vai correr lá para ser administrado no meu paciente, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa videoaula, né? Lembrando que são outros exercícios extras para vocês praticarem. Já peço desculpa aí pela interrupção do vídeo, né? Pela cachorra latindo, eu tive que cortar o vídeo aqui para iniciar novamente, mas espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Qualquer dúvida, pode me deixar uma perguntinha lá no portal, me mandar um e-mail que a gente vai se falando, ok? Beijinho para vocês e até mais. Tchau, pessoal!